Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista, 1h27 agora. Estamos ao vivo, chegando com mais uma edição do Gazeta Entrevista. E hoje nós estamos encerrando o ciclo de entrevistas com os candidatos majoritários. Ao longo das últimas semanas, nós recebemos aqui todos os candidatos a senador, todos os candidatos a governador. Cada candidato veio 2 vezes e a gente termina, então, esse ciclo de entrevistas, recebendo hoje o candidato a governador pela Frente Popular, Marcos Alexandre, que é o nosso último entrevistado. E para entrevistá-lo comigo aqui, os colegas Itaã Arruda, Angélica Paiva, a quem eu já quero agradecer aqui a participação nessa temporada, essa contribuição valiosíssima que eles deram ao debate político. E para que você, eleitor, pudesse ver por um outro ponto de vista também as candidaturas, as ideias, os argumentos, enfim. E hoje continua a participação dos eleitores, daqui a pouco tem perguntas mandadas pelo WhatsApp. Deixa eu dar uma boa tarde aqui para os colegas, para o candidato. Boa tarde, candidato, seja bem-vindo mais uma vez. Olha, Venceslau, quero agradecer, muito obrigado a você, ao Itaã, Angélica, agradecer quem está em casa nos assistindo, ou no trabalho, onde for. Quero dar os parabéns à TV Gazeta pelo debate e pelo ciclo de entrevistas, porque é a grande oportunidade que a TV está dando ao eleitor para tomar sua decisão, conhecer mais seus candidatos. Então é com muita alegria que eu estou aqui e eu quero deixar esse agradecimento à TV Gazeta e às pessoas que estão em casa. Muito bem, candidato, ao longo dessa campanha, o que a gente percebeu é que, em parte do eleitorado, cristalizou a ideia de que um eventual governo seu seria uma extensão do atual governo da Frente Popular e do próprio projeto da Frente Popular, que está no poder há 20 anos, no comando do Estado. Então, isso acabou fazendo com que o senhor ficasse ali numa posição um tanto quanto desconfortável para esses eleitores, porque o senhor nunca chegou a criticar abertamente o atual governo, mesmo este governo tendo uma baixa popularidade. E aí, se a gente for ver o resultado disso, pelo que apontam as pesquisas, o senhor está em segundo lugar, o seu principal oponente tem a possibilidade de ganhar no primeiro turno, segundo as pesquisas. A pergunta é, o senhor acha que essa estratégia foi correta? O senhor acha que isso pode ter lhe prejudicado de algum modo, esse desgaste do governo atual, essa associação? Isso foi injusto? Como é que o senhor vê esse panorama? Olha, Venceslau, primeiro, o exemplo que eu tenho a dar quando as pessoas fazem uma pergunta parecida com essa, é como eu fui como prefeito. Eu fui um prefeito que não tive chefe, não tive patrão, tive amigos, fui leal às alianças, tive parceria com o governador, com o governo federal, e tenho que agradecer essas parcerias, porque ninguém faz nada só. A prefeitura precisa de apoio, o governo também. Mas eu governei de acordo com o que eu tinha no meu coração. Não abri mão de tomar as mais importantes decisões na prefeitura. Então governei a prefeitura, cuidei de Rio Branco, estando presente todos os dias nos bairros, visitando, enfrentamos grandes desafios, mas fiz uma gestão sem chefe. Fui o prefeito da cidade e procurei atender os anseios da população, fazer tudo que podia pela cidade. É claro que a oposição tenta, fazer essa associação, como você está dizendo. Mas o que eu tenho a oferecer é o meu jeito de ser. Eu não vou abrir mão de tomar as decisões, de mudar o que precisa mudar, e tenho deixado isso muito claro, porque é um gesto de humildade você reconhecer que tem coisas que precisam ser ajustadas, mudadas, que cada um tem um jeito de fazer, e o governador fez o dele, o Jorge, o Binho, cada um foi de um jeito. Eu serei do meu, sendo leal às parcerias da Frente Popular, mas fazendo as mudanças que precisam ser feitas. Por exemplo, a escolha do seu vice, que, ao que se sabe, foi uma indicação do atual governador. Como é que o senhor viu isso? Olha, essa é uma outra questão, até no último debate agora, tentaram colocar. Primeiro que eu tenho, é uma honra estar ao lado do Emilson, é um delegado de carreira, uma pessoa que vem de Chapuri, de família simples, coordenou nossa campanha no Alto Acre, foi uma indicação do PDT, nós temos uma aliança com 15 partidos e abrimos essa indicação ao PDT representando a Frente Popular. Então, o fato do Emilson ter sido secretário de segurança, e é uma pasta difícil, e ter sido secretário na gestão do governador, as pessoas ficam tentando incluir essa decisão. Então, eu ia perguntar exatamente isso. Então, nem ele, nem o governador Tião Viana, né? Parece que não apareceram muito nessa campanha. Essa é a questão do Emilson, ele coordenou todas as ações no Alto Acre. E nós tivemos, por exemplo, essa semana, agenda grande em Brasileia com ele, agenda em Epitaciolândia, agenda em Chapuri, em Capixaba, em Assis Brasil. Mas na capital, agenda com ele? Tivemos também aqui, às vezes as pessoas não querem ver, tivemos grandes encontros aqui. O maior encontro da segurança pública que nós tivemos, que veio nessa campanha,
foi com o Emilson aqui em Rio Branco. Tivemos caminhadas, ele participou. Então, é que as pessoas estão tentando colocar essa situação que não é verdadeira. O Emilson tem muita onde estar ao lado dele. E o governador Tião Viana, apareceu na sua campanha? O governador, nós tivemos há 10 dias atrás, um exemplo, tivemos em Taumaturgo, Porto Walter, caminhada em Cruzeiro do Sul, caminhada em Brasileia, caminhada em Epitácio-Holândia, grandes atos da campanha, ele participou junto. Então, só que o governador tem um impedimento. Durante o horário do expediente, ele estava cumprindo a missão dele como governador. É uma missão que todo dia você tem que buscar solução, ele é o governador do estado, não pode infringir a lei. Então, por isso que... Candidato, um dos momentos mais tensos dessa campanha foi o discurso do candidato Ney Amorim ao Senado, pela sua coligação, em Sena Madureira, um discurso, dependendo do ouvido que ouve aquilo, entende com aquilo ali até como um discurso até ameaçador. A minha pergunta é, em relação a esse problema entre Ney Amorim e Jorge Viana, houve um evidente erro de condução. Queria saber se o senhor assume esse erro ou se é um erro atribuído ao governador Tião Viana. Quem que estava na condução? Porque me parece que um erro foi, não foi? Olha, Itan, eu acho que é mais a tentativa, e acho que a oposição foi quem mais tentou fazer isso, de colocar um contra o outro, com notinha. Eu até dizia agora há pouco que nós estamos na campanha digital. Antigamente a campanha era analógica, com rede social, com WhatsApp, com áudio, com vídeo, com tudo a campanha se mistura, as informações se misturam. Eu vou dar um exemplo para ti. Ontem nós fizemos uma caminhada enorme lá em Cruzeiro do Sul, que começou no Miritizal e terminou na Rua São Paulo, quase atravessamos a cidade toda. Eu, o Jorge e o Ney Amorim. De lá nós fomos a Mâncio Lima fazer o encerramento da nossa campanha, milhares de pessoas nessa nossa reunião em praça pública, eu, o Jorge e o Ney Amorim. Então nós terminamos a campanha em paz, todo mundo junto, fazendo nossos grandes atos, e tem grandes atos previstos agora para hoje, para amanhã, para sábado, até o limite da lei. Então é mais uma tentativa da oposição de não é um problema entre os dois candidatos. O que explica a militância do Ney Amorim, por exemplo, fazer propaganda contra o Jorge Viana? Isso está nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais. Em palanques da oposição. Sim, é isso que eu estou dizendo. Ó, lá em relação a Sena Madureira, se o Mazinho só encontrou um voto de confiança na oposição e decidiu dar o segundo voto dele ao Ney Amorim, o Ney Amorim ia dizer não por quê? Mas eu estou tentando entender que quer dizer que não houve esse problema entre os dois candidatos. O senhor está dizendo que é criação da imprensa, é isso? Angélica, eu vou dizer assim, nós estamos cumprindo as agendas dos três juntos. Vou repetir, ontem, hein, se vocês pegarem as redes sociais, vocês vão ver o Jorge e o Ney fazendo, acompanhando as agendas, e todas as agendas, nós cumprimos três juntos, todas as agendas sem nenhum problema. Candidato, o Acre foi o único estado, praticamente, que que o PT apresentou dois candidatos ao Senado. Isso também não foi um erro? Olha, então, você imagina, para um candidato majoritário como eu, ter duas pessoas, um como o Jorge, com a história que tem, com dedicação, trabalho, foi eleito mais uma vez, vocês mesmos entrevistaram ele, um dos 100 melhores parlamentares do país, quem diz é o Diab, um dos 100 melhores, o único acreano que está nessa lista. E ter o Ney Amorim com a juventude, presidente da Assembleia, deputado por 3 mandatos, vem da Baixada, de origem humilde, homem trabalhador, ter esses dois candidatos ajuda muito. Eu só tenho que agradecer ao Jorge e ao Ney pela campanha que nós estamos fazendo e essa reta final, os três caminhando juntos até domingo. Bem, os colegas não têm perguntas, a gente já tem aqui uma demanda de perguntas dos telespectadores. Tem uma aqui que ele não se identificou, candidato, mas ele fala a questão dos ramais. Ele é da zona rural e ele pergunta aqui o que o senhor propõe para os ramais. Ele cita a época em que o senhor esteve no DERACRE e tal, e que o ramal acaba sendo um problema perene, né? Quer dizer, todos os governos da Frente Popular tiveram essa dificuldade e nunca foram capazes de dar uma solução definitiva. Há inclusive uma verba que o Acre pode até perder em relação a essa questão dos ramais. Primeiro nós temos que reconhecer, o trabalho de ramal não aconteceu, esse ano principalmente. É melhor reconhecer. Ficamos aguardando um recurso que acabou virando discussão política, se foi, se não foi. O fato é que quem iria executar? O recurso não foi liberado, se não foi liberado, não foi executado. Nós ficamos na dependência de um recurso federal. Ele lembra da minha época do DERACRE, porque foi talvez a melhor época de manutenção de ramais. O Itaã fazia cobertura, a gente trabalhou muito. A gente tinha um recurso estadual. Era um programa estadual, tinha um recurso próprio, destinado à manutenção de ramais. E com esse recurso nós tínhamos uma programação o Acre todo. O DERACRE, por exemplo, só na Transacriana tinha 5 acampamentos para fazer a manutenção
dos ramais. Naquela época, nós asfaltamos 320 quilômetros de ramais, na época do governo Binho Marques. Então, nós tivemos um grande investimento de ramal. A nossa proposta é voltar a ter no orçamento recursos estaduais para garantir a manutenção de ramal, porque qualquer ação de produção que não inclua o escoamento, a manutenção de ramal, fica numa situação muito difícil. Foi o erro então que tem que reconhecer. causou essa situação? Eu acho que foi apostar de que os recursos federais seriam liberados e acabaram que não aconteceu. Mas os produtores da Transacriana chegaram a sugerir que a prefeitura desse só o óleo diesel, ou eles pagariam o óleo diesel, a prefeitura cederia as máquinas, eles estavam no desespero. E por que não foi feito? Eu fiquei na prefeitura até 6 de abril. Nesses 6 anos que eu fiquei, toda a parte do cinturão verde da cidade, que abastece os nossos mercados, as 42 feiras que a gente implantou, e todos os mercados que a gente recuperou, nós garantimos a manutenção com recursos do município. Mas nós não conseguimos ir além, porque o município não dá conta, e eu também não estou aqui para culpar nenhum prefeito, porque é muito ramal. Olha, nós temos a BR-364, o Itaã conhece, vocês conhecem, a BR-364 tem quase 900 quilômetros, de Acrelândia até Cruzeiro. E a BR-317, pouco mais de 400 quilômetros. Então, 1.200, 1.300 quilômetros de rodovia federal. Nós temos 14 mil quilômetros de ramais. Nenhuma prefeitura sozinha vai dar conta. É preciso ter o entendimento de que o Estado tem que ajudar, e eu estou reconhecendo isso aqui. A nossa proposta é voltar ao que a gente tinha lá. Então o Estado não ajudou. Candidato, nós poderíamos ter ajudado mais. Esse ano não teve ajuda. Esgotou nesse bloco. Vamos fazer o intervalo. Voltamos já entrevistando o candidato a governador, Marcos Alexandre.